A paz do Senhor, povo de Deus, desperta crente, Deus seja louvado por essa oportunidade de eu poder ser Jesus na sua vida. Eu creio que esse vídeo vai alcançar o teu coração, vai alcançar a tua alma e o nome do Senhor será glorificado. Mateus capítulo 24, vai ser lindo que Deus vai falar conosco, amém? Não vou conseguir gravar em um só vídeo, então eu acredito que de 2 a 3 vídeos nós vamos gravar esse capítulo 4, mas será extraordinário, porque agora entra no sermão escatológico de Jesus, entra na área da escatologia. Nós iremos aprender um pouquinho, amém? Um pouquinho mais daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então prepara o teu coração, abre a tua Bíblia aí e deixa o Senhor falar contigo. Vamos lá. Capítulo 24, versículo 1, Jesus sai do templo e ao caminhar os seus discípulos vão chegar mais perto dele, vai se chegar perto dele e vai apontar as construções do templo, ou seja, mostrar a grandeza, a riqueza do templo, que Herodias vai ampliar esse templo, vai fazer um templo suntuoso, um templo muito bonito, muito lindo, e eles vão mostrar a grandeza que está ali no templo para Jesus. E a invenção, né? A gente vai ver que hoje a gente vive esse período de invenção de valores, né? As pessoas dão mais valor ao externo do que ao interno. Então Jesus vai olhar para o templo, vai lançar os seus olhos e vai dizer: estáis vendo todas essas coisas? Jesus faz a primeira pergunta para eles: vocês estão vendo esse templo suntuoso, muito lindo, cheio de ouro? Então, aí Jesus vai dizer: com toda certeza eu vos afirmo. Jesus está dizendo: em verdade vos afirmo, vai acontecer. Jesus está dizendo: aqui não ficará pedra sobre pedra. Aqui Jesus lança uma profecia sobre o templo de Jerusalém, que vai acontecer aproximadamente 40 anos depois. O imperador Tito, Vespasiano, vai invadir Jerusalém e vai destruir os templos. Por que Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra? Porque o ouro, no calor do fogo, ia ser derretido entre as pedras. Então eles iam tirar todo o ouro do templo. Então pedra sobre pedra não ficaria para tirar todos os ouros. E isso vai acontecer. Não vai ficar pedra sobre pedra. Só vai ficar somente um pedaço do muro que vai estar lá em Jerusalém. Quem tiver oportunidade de ir, ou quem já teve, que já foi, viu que lá há o muro das lamentações, e ali ficou só um pedaço para mostrar que Deus, quando fala, se cumpre. Aleluia. Então se cumpre essa profecia. O imperador Tito Vespasiano vai invadir Jerusalém. Os historiadores dizem que nesse período desse ataque aí, que eles invadiram Jerusalém, foram aproximadamente 1.100.000 judeus mortos. Então pensam, eram 500 cruzes sendo feitas por dia, ou 500 caixões sendo feitos por dia, cruzes, né, que naquele tempo colocavam para crucificar. Eram 500 cruzes feitas por dia para crucificar aqueles judeus. Então foi um banho de sangue. Jerusalém corria sangue pela cidade. Foi muito terrível o que aconteceu, foi uma tragédia horrível, mas Jesus avisou ontem. Por que isso aconteceu, missionária? Pela rejeição a Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 28, quando o Senhor está sendo levado à cruz para o Gálgota, para ser colocado na cruz, para ser morto por amor a nós, né? Pelo seu pecado. As mulheres acompanham ele chorando, se lamentando pela morte que iria acontecer ali de cruz, né? Aquela morte terrível que Jesus sofreria, e Jesus vai lançar os seus olhos sobre elas, com o seu rosto todo ensanguentado, todo machucado, e vai falar: não chore por mim, chore por vós mesma e pelos vossos filhos. Quer dizer, a rejeição a Deus traria essa tragédia sobre Jerusalém. Então, aqui Jesus lança essa profecia acontece, e aqui a continuidade vai, agora os discípulos vão estar curiosos em saber o que vai acontecer, porque presta atenção, discípulo quer conhecimento, multidão quer milagre. Então os discípulos vão perguntar a Jesus aqui, ó: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e pediram-lhe: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aqui os discípulos vão fazer 3 perguntas para Jesus, né? Dizem quando ocorrerão essas coisas, qual será o sinal da sua vinda e como será os fins dos tempos. Então os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus e Jesus vai responder para eles. Então, depois do que aconteceu, se você vê, se cumpre a profecia também que o Senhor fala para Ezequiel, no ano 592 a.C., Jesus lança o seu último olhar sobre Jerusalém, né? Sobre a cidade de Jerusalém que o rejeitou, está em Ezequiel capítulo 8, e Jesus vai lançar
essa profecia. Então a gente precisa buscar estudar. Se você quiser conhecer mais, você vai estudar um pouquinho mais, né? Vai fazer uma aula de teologia, que é muito bom. Estude, irmãos, teologia, busque conhecer um pouquinho mais sobre as coisas do Senhor, sobre o céu, que é muito bom a gente estar por dentro, porque quando Jesus fala da figueira, aqui nesse capítulo 24 mesmo, Jesus está nos dando um ensinamento para a gente ficar de olho em Jerusalém, o que acontece em Jerusalém, e de olho na vida, de olho no que está acontecendo no decorrer dos tempos. Então, conhecimento é poder, amém? Conhecimento liberta, direcionado pelo poder do Espírito Santo. Então, após os discípulos fazerem essa pergunta, que discípulos quer aprender, multidão quer bênção, né? Então, os discípulos vão fazer essa pergunta para o Senhor. E a partir do versículo 4, ao versículo 8, vai estar incluído aqui a igreja está incluída aqui nesses sinais. Depois que passa aqui, nós vamos entender que agora vai se direcionar à tribulação. Então, vamos lá? Olha só, versículo 4, Jesus vai responder para eles: cuida, que ninguém vos seduza, quer dizer, que ninguém vos engane. Por quê? Porque o engano é parecido com a verdade. Então Jesus está dizendo: cuidado, vigie, né? Ficai atento, alerta, para que ninguém vos engane. Por quê, irmãos? A verdade, o engano é parecido com a verdade. Todas as pessoas que pregam o engano, eles usam como aparência de verdade. Eles maquiam a verdade com seus enganos. Então a gente precisa entender isso. Por isso que Jesus fala: vigiai, alerta, cuidado. Então é muito bom você orar por discernimento de espírito. Para que nesse tempo nós precisamos de muito discernimento de espírito. Precisamos estar muito ligados pelo poder de Deus para entender aquilo que o Senhor está falando nesse tempo. Então, o engano é parecido com a verdade. No tempo de Jesus, já havia ali aproximadamente 70 pessoas que se dizia que era o Cristo, porque os judeus esperavam a vinda do Messias. Então o versículo 5 diz assim: pois muitos são os que virão em meu nome. Aqui Jesus está dizendo: muitos são aqueles que vão dizer que sou eu, que sou o Cristo, proclamando eu sou o Cristo e desencaminhando a muitos pecados. Irmãos, se no período de Jesus ali, né, já havia aproximadamente 70 pessoas que se identificavam como Cristo, o Messias, o escolhido, e levava pessoas a crer neles, e aquele monte de gente era seguido. Imagina os dias atuais. Se você der uma pesquisada aí na internet, você vai ver quantas pessoas se denominam Cristo. Como tem uma aqui no Brasil também, que se denomina ser o Cristo, né? Tanto que foi considerada uma pessoa desequilibrada. Então, muitas pessoas se denominam. Isso durante anos após anos, décadas após décadas, séculos. Após séculos, isso acontece, pessoas que se denominam a ser Cristo. Aqui Jesus está falando sobre a sua onisciência também, né? Sobre a ciência de tudo. Deus sabe todas as coisas. E vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, e todavia não vos assusteis, porque é preciso que todas essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então Jesus está falando de sinais, né? Já no tempo de Jesus é justiça, então todos os sinais Jesus está dando, mas só que não é para mim se escandalizar. Quando a pandemia veio, irmão, em 2020, não era para a gente se escandalizar, porque a palavra do Senhor nos fala lá em Lucas, capítulo 21, Lucas fala mais sobre pandemia, sobre peste, né? Sobre terremoto. Então, tudo isso já é notório acontecer. Enfermidades, doenças, cada dia que passa, aparece vários tipos de doenças terríveis. Então, mas não é pra gente se escandalizar, é pra gente estar mais santo. É pra gente estar mais santo. É pra gente estar mais preocupado com a unção do que com as enfermidades que está acontecendo. Não se preocupe com a unção que está faltando na vida de muitos crentes. Precisamos entregar mais nas nossas vidas ao Senhor. Então, ele está falando dos sinais aqui. O versículo 7, ele fala: porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Sinais, continua falando sobre sinais. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Continua sendo sinais, então, quer dizer, é princípio. Então, se a gente parar para analisar, nesse período que nós estamos, né, de enfermidade, de tsunami, a gente viu o que aconteceu em São Paulo agora, nesses últimos dias, né, essa tempestade, como os outros lugares, quantas tragédias já aconteceu, quantas coisas teve. Se a gente for dar nome aqui, a gente vai ter muitas coisas para trazer aqui, para esclarecer um pouco mais as nossas mentes aqui. Então, o que o Senhor está dizendo para nós aqui? É que nós precisamos entender, neste momento que a gente está vendo tudo isso acontecer, sinais acontecendo, porque o primeiro sinal que foi dado é quando? O sinal está sendo dado desde quando Jesus foi assunto ao céu. Jesus subiu para a glória, foi assunto ao céu, enviou o Paracletos, enviou o Consolador, o amigo, começou todos os sinais da volta do Senhor. Se o Senhor tivesse subido naquele dia, quisesse voltar naquele mesmo dia, ele voltaria. Então, preste atenção, a vinda de Jesus não está
impedida de ser agora. Mas a palavra diz que a mensagem do evangelho tem que ser pregada aos 4 cantos do evangelho e aí será o fim para Jesus vir. Não, a igreja pode subir hoje, o arrebatamento pode ser agora, é iminente, a qualquer momento. E o evangelho vai continuar sendo pregado, irmãos. O evangelho vai continuar sendo pregado até a grande tribulação, até o milênio será pregado o evangelho, continuará falando, pregando e falando do amor de Deus, entendeu? Então, assim como se cumpriu a vinda de Jesus Cristo, ele veio, se entregou naquela cruz por amor a mim e a você, e foi assunto ao céu, enviou para casa, e a palavra continua se cumprindo, assim será também até o milênio. A palavra do Senhor vai continuar sendo pregada, amém? Mas aí é para um estudo mais profundo. Então, vamos lá. Não se engane, não deixe de ser enganado nesse tempo. Aí, a partir do verso 9, então eles vos entregarão para seres afligidos e condenados à morte, sereis odiados por todos, as nações por serem meus seguidores. Sinais, nós seremos rejeitados. Então, você que está passando por processo, que está na luta aí, rejeitados, caluniados, perseguidos, maltratados, pelo amor de Deus, entenda isso. Isso é processo, sinal que você serve a Deus. Só é rejeitado quem serve ao Senhor Jesus Cristo. Não será aceito pelo mundo. Missionária, mas isso está acontecendo na minha igreja. Eles não aceitam, eu não sei o que eu faço. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Quem está te rejeitando não é do céu. Porque não adianta eu botar roupa de crente, carregar uma Bíblia embaixo do braço, dizendo que eu sou cristão, mas eu não tenho ações cristãs. Então entenda isso, até dentro da igreja não, dentro dos templos, que a igreja somos nós, dentro dos templos nós seremos rejeitados por algumas pessoas que não conhecem a verdade nem Jesus. Se enganam, né? Se enganam a si mesmo, como o Tiago escreveu. Então entenda isso, nós seremos apedrejados, presos, levados cativos, rejeitados. Tudo isso a igreja vai viver por ser seguidor de Jesus e viver a verdade do evangelho. Então, do verso 3 ao 8, a igreja está introduzida. A partir do verso 9, nós vamos entrar agora no que vai acontecer na grande tribulação. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão, enganando a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Esfriamento, traição, ódio, decadência espiritual e moral. Se você ler a 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 3, você vai ver o esfriamento, a apostasia, a decadência e o grande dia do Senhor vai acontecer. Então, quer dizer, quando tudo isso aqui começar a acontecer, a partir do verso 9, quando começa a acontecer, nós já estaremos na glória. Apesar que isso já acontece, nós somos rejeitados, porque somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de Jesus. Quem segue a Jesus a passar por rejeição a esse mundo. O que é que João escreve na sua epístola? Quem ama o mundo não ama a Deus. Não adianta você querer ser aceito pelo mundo. Se você quiser ser aceito pelo mundo, será rejeitado pelo céu. Então, entenda isso. Ou nós andamos com Cristo, ou nós andamos com o mundo. João fala que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus não anda aliançado com o mundo. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos na terra, mas não somos da terra. Nós estamos aqui na terra, mas somos seres espirituais e temos um caminho a seguir que é o céu. Amém? Então, aí o Senhor continua falando sobre o que vai acontecer. O versículo 11 fala sobre a numeração dos falsos profetas, que multiplicarão o engano, e por causa disso as pessoas esfriarão o amor, que nós já vivemos esse esfriamento de amor. Nós estamos vendo muitas pessoas que até pregam, falam de amor, mas não amam. Eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa pregar sobre o amor, pregar em 1 Coríntios 13, mas não vive o amor, não vive amor. Então eu já vi muitas coisas acontecer, mas isso não abala a minha fé, porque eu sei quem eu tenho crido e fico dentro da palavra de Deus, sabendo que tudo isso é bíblico e vai acontecer. Então eu te instruo nesse momento a ler a palavra de Deus, a viver entendendo o que o Senhor está fazendo agora nesse tempo pela sua palavra. Busque o conhecimento na palavra, leia a Bíblia, que você não vai se frustrar por rejeição, você não vai se frustrar por perseguição, você não vai se frustrar por ataques, por prisões, por lutas, porque todos nós, irmãos, estamos sujeito a passar por situações difíceis por amor ao evangelho. Nós vemos pessoas aí que já foram mortas, assassinadas, fora aí dentro do Brasil, perseguições religiosas acontecendo, pessoas indo presas, tudo isso está acontecendo e eu sinto dizer para você que acho que não vai piorar, vai piorar. A palavra está cumprindo. Então vamos lá. O versículo 14
Aqui o versículo 13 diz: aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. Então, se você continuar firme em Cristo, será salvo. E a este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Aqui o Senhor já está falando que da tribulação, que aquele que permanecer firme vai ir até o fim. Se você ler lá Apocalipse 13, até o capítulo 18, você vai compreender bastante tudo que o Senhor está falando também neste capítulo 24. Você lê Daniel 12. Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro ponto, onde o Senhor vai trazer um esclarecimento, vai predizer o final dos tempos, vai falar sobre os princípios da dores e vai instruir os seus discípulos a entender. A igreja não pode parar para se preocupar com o anticristo. Ah, meu Deus, quando vai vir o anticristo? Não, você tem que se preocupar com a unção, com a santidade que está faltando na vida de muitos crentes. Nós precisamos ter preocupação, tá? O que significa preocupação? É preocupação. Então nós precisamos se ocupar, ter uma preocupação com a nossa vida. Preocupar se está tendo santidade, se está tendo unção suficiente na minha vida para me viver uma vida com Deus e não perder o arrebatamento da igreja. É tempo de santificar, irmãos. É tempo de viver uma vida dentro do altar, no altar, porque púlpito, como eu sempre falo aqui, púlpito é para alguns, agora altar é para poucos, intimidade, relacionamento. Então não perca a sua intimidade com o Senhor, não temos tempo a perder. Tem muita gente preocupada com os sinais que está sendo dado aqui na terra, com a vida do anticristo, mas está despreocupado com a vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É palavra de Deus, Hebreus 4:12, que aquele que não tiver em santidade, ele não verá o Senhor. Aquele que estiver em união com a igreja de Jesus. Mas missionário, eu tento união com a irmã, mas a irmã, ela me rejeita, ela vira a cara para mim, ela não me dá paz, Senhor, ela não fala comigo, eu não sei o que fazer, eu até tento a unidade, mas está difícil. Irmãos, entenda uma coisa, nós só teremos unidade, união com quem tem o Espírito de Deus, com quem é igreja. Não adianta você querer ter unidade com a fofoqueira, com a caluniadora, com o mentiroso, com o enganador, com o aproveitador, com o ladrão, com o salteador, com o roubador, aqueles que vão se esconder dentro da igreja, que dentro da igreja, dentro dos templos, né? Vai se esconder todo tipo de pessoa, porque Jesus não faz exceção de pessoas. Agora, para ser salvo, tem que estar em santidade. Tem que estar em santidade. Então, por mais que a gente queira ter unidade com essas pessoas que está dentro do templo, muitas vezes não vai ter, porque a pessoa não tem o Espírito, irmão. Não tem o discernimento do Senhor, não tem a graça, não quis também, porque tá, mas não quer. Tem pessoas que tá dentro, mas não aceita se entregar. Então tem tudo isso. Então aqui eu encerro esse vídeo, amém? No nome de Jesus. E vou iniciar outra aqui agora pra gente estar aprofundando um pouquinho aqui, entendendo um pouquinho do que o Senhor está falando conosco neste capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Vamos orar então? Vamos orar. Eu quero diminuir a quantidade do vídeo, porque eu tô gravando um vídeo muito extenso, que eu vou esquecendo, eu vou indo e eu tô aqui controlando o tempo. Pai, eu quero orar ao Senhor neste momento, te agradecer pela tua bondade e misericórdia, agradecer ao Senhor porque nós estamos vendo uma guerra espiritual muito grande acontecendo, um esfriamento, Pai, muito grande, pessoas falsas que traem uma outra, que odeiam, pessoas que perdeu, Senhor, a unidade, que perdeu, Senhor, a fiação com o céu. Mas neste momento eu oro agora te pedindo, permaneça que nós permaneçamos ligados no Senhor, afiados, ouvindo a tua voz, sem perder a sensibilidade, para não perdermos, ó Pai, Senhor, a unção que o Senhor colocou sobre nossas vidas, a graça que o Senhor colocou sobre nós. Por isso, Senhor, nos dá força para continuarmos que nesse período de tanta dor, tanto esfriamento, onde a tua palavra se cumpra, onde os sinais estão se cumprindo dia após dia, te pedimos a capacidade para poder chegar até o fim. Porque o importante não é chegar, Senhor. O importante é ir até o fim. E assim eu te peço neste momento, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, se inscreva no canal, dá o like, compartilha e estamos juntos para a glória de Deus. Seja Jesus na vida de alguém.